Paz do Senhor, irmãos, queridos amados. Agora nessa madrugada, na verdade nem fui dormir ainda, são quase 3 horas da manhã. Eu vim de um estudo lá na igreja e tem sido uma grande bênção. Eu cheguei em casa, peguei o livro do apóstolo Luiz Hermínio, 40 dias no deserto com ele, 40 dias com ele no deserto. Apóstolo Luiz Hermínio. Que bênção de Deus. Que bênção de Deus. Esse ministério do pastor, ministério que levanta e alinha os pastores para que eles estejam mais próximo de Deus possível e vivencie a palavra de Deus de verdade, né? E alguns dogmas sejam caídos por terra, sabe? Algumas coisas gregas, romanas que nos ensinaram e acompanharam, né? Nossos avós, nossos pais chegaram até nós, ou alguém que nós conhecemos, algo que poderosamente a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. Uma frase que eu estava vendo aqui, né, no livro dele, diz assim: se necessário for, recomece do zero, afinal de contas, ele te ama e te espera. Eu entendo para todas as nossas vidas, todos nós precisamos começar do zero. Porque muitas vezes nós confiamos na nossa mente, no nosso saber, no nosso coração, e algo que nós aprendemos, que nos ensinaram, né? Mas chega um certo momento que Cristo, Jesus, ele nos aperta, nos espreme, para que todas essas coisas elas saiam da nossa vida, seja exterminado da nossa vida, e a gente tenha um novo começo. Porque ele nos ensina na sua palavra que nós temos que estar renovando a nossa mente. Então é necessário uma metanoia. Há uma necessidade de nós estarmos como igreja se movimentando juntamente com Cristo, com a igreja de Cristo, com o comando dos céus. Entende? Então existe uma cultura de Deus que Ele quer para as nossas vidas. Por isso Ele nos ensina o Pai Nosso. É muito fundamental isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então há uma vontade de Deus, há uma cultura do céu, há um poder que emana do céu, que Ele quer que chegue aqui na terra, como no céu, como na terra. Então Ele quer que o céu se toque na terra, se alinhe, né? A sua igreja gloriosa, aquela que vai morar no céu, aquela que vai se encontrar com Jesus de verdade. Então há uma necessidade de nós estarmos, né, recomeçando a nossa vida do zero e de permitir que o Senhor nos molde segundo a sua vontade, segundo o teu querer, segundo a cultura dos céus, assim na terra como no céu. O Senhor quer que faça aqui na terra como é no céu. Então, muitos dogmas, muitas coisas têm que ser quebrado, né? Muitas coisas de homens, muitos costumes. Isso foi muito difícil para a minha vida, porque eu vivenciei o Evangelho, estive à frente de várias igrejas filiais que abri, enfim, estava
focado na palavra, focado em Jesus, na igreja, focado em serviços, em trabalhos, em eventos, né? Fazer salvação, eventos, programar coisas para alcançar almas. A preocupação era de chegar à salvação, mas o Senhor, Ele mostrou algo fantástico, fantástico. Porque a salvação em Jesus Cristo, ela não é o fim, mas é o começo de tudo na nossa vida. Jesus Cristo é o portal. Então nós entramos por esse portal, que é Jesus Cristo. E aí então nós começamos a vivenciar o seu reino, né, já aqui na terra. E ele já começa a revelar para nós a sua palavra, a sua vontade, a cultura do céu, para que seja assim na terra como no céu. E para isso precisa renúncia. Para isso precisa boa vontade. Para isso precisa uma metanoia. Para isso você precisa descartar todas as coisas velhas, antigas, né? E você ter um recomeço na tua vida, segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Olha que maravilha o que Paulo diz aqui. Olha só, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, ele está dizendo aqui que tudo que ele estudou, tudo que ensinaram para ele, tudo que ele estava fazendo para Deus, o que ele estava fazendo para Deus era matando os cristãos. E na cabecinha dele, na crença dele, no estudo dele, naquilo que ensinaram ele, nas tradições judaica, enfim, todos aquilo que ele aprendeu, ele considera como esterco, por conta de Cristo Jesus. Isso é uma metanoia. É isso, você está com o coração aberto, disposto a crescer, disposto a mergulhar nas riquezas do Senhor Jesus, na profundeza que há em Cristo Jesus. Há uma necessidade de nós nos aprofundarmos, há uma necessidade de nós abrirmos nossa mente e nosso coração. Ela tem que estar em sintonia, o que nós pensamos é o que tem que estar no nosso coração, o que está no nosso coração é o que nós pensamos e o que nós falamos. Isso é o evangelho da salvação, isso é o reino de Deus, é você estar próximo a Deus, a você se tornar filhos amados de Deus, é você correr atrás da herança, não das promessas, né? Quando você está vivenciando uma religiosidade, então você fica correndo atrás das promessas de Deus, mas esquecemos que o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos amados de Deus. Há um poder de Deus em nós, nós somos filhos amados de Deus, e filho, ele tem herança do Pai, nós temos a herança do Pai, nós temos todas as coisas do Pai, é nosso, é por herança, entendeu? Nós não precisamos correr atrás, nós não precisamos, né, ficar buscando essas coisas, né, trocando, né, valores e conceitos, correndo atrás de promessas, correndo atrás de aprovação de Deus, correndo atrás da aprovação das pessoas, mostrando para as pessoas ou para Deus aquilo que nós somos, que podemos fazer, aquilo que acontece, né? Mas, pelo contrário,
na nossa simplicidade. Jesus é simples. Na nossa simplicidade, na nossa obediência, na nossa disposição do nosso coração a se entregar, a renunciar ao mundo, a renunciar à nossa vontade, né? Por conta de uma causa maior, que é de Cristo Jesus. Isso é difícil, é difícil. Eu tenho praticamente 40 anos de igreja. Eu abri umas 7, 8 filiais, tomei conta de uma igreja só, 30 anos, uma igreja só, e abri filiais, ungi pastores, presbíteros, salvei muitas almas, vidas. Enfim, se eu for relatar aqui, meu irmão, há um livro, eu sei que está lá no céu, livro de crônicas, que está registrado tudo. Não quero bater no meu peito, falar nada disso, mas eu quero dizer para você, queridos, faz pouco tempo que o Senhor fez algo na minha vida, uma metanoia. Ele fez eu enxergar o reino de verdade. Ele fez eu entender a paternidade, eu reconhecer o meu pai, saber que eu tenho o DNA dele e saber da minha identidade. Eu pertenço ao céu, eu pertenço à cultura do céu, eu pertenço à vontade de Deus, eu pertenço ao algo superior, algo maior. Não cabe a mim dar direções, mas o Senhor, a obediência. Então Paulo, tanto estudioso, ele era líder, ele é chefe dos centuriões, ele tinha poderes, né, dos maiorais para prender aqueles que ele achava que era contra Deus. Ele tinha toda a teologia, um dos melhores ensinou ele, mas ele considerou isso tudo como esterco, porque a partir do momento que Cristo abriu os seus olhos, todas as escamas foram caídas por terra. Ele começou a enxergar a verdade, o verdadeiro e puro evangelho, o amor verdadeiro, vivido, renunciando às coisas do mundo. Não preciso de cargo, não preciso estar aí me enchendo de tarefas, trabalhando, não preciso mostrar para ninguém quem eu sou, não preciso mostrar para Deus o que eu posso fazer por Ele. A única coisa que Ele pede é meu coração, só. Tão simples e tão complicado para nossas vidas, entregar o nosso coração. Isso significa entregar a nossa vida. Isso significa renunciar o eu, a minha vontade, as coisas do mundo. Entendeu? Então não é tão simples assim para nós. Mas para Deus é. Porque Ele quer dar algo maior para nós, melhor para nós. Ele quer dar vida eterna, uma vida em abundância na presença dEle. Que delícia estar com Deus. Que delícia é andar com Deus. Que delícia é você se tornar filho de Deus. Quando você entende isso, se torna filho de Deus, você entende de verdade a sua identidade. Foi o que aconteceu com Pedro, quando Jesus perguntou: o que dizem de mim por aí? E aí um respondeu uma coisa, outra, mas Pedro, pela revelação dos céus, de Deus, ele trouxe uma verdade. O Senhor é filho de Deus. Filho de Deus. Entendeu? A partir daí, o nome dele foi trocado. A partir daí aconteceu algo tremendo e poderoso. Inicia a igreja, porque o Senhor fala: Pedro, agora você não é mais Bajonas. Tu vais chamar Pedro, e sobre essa pedra é o fundamento da minha igreja.
E essa pedra é Jesus Cristo, a pedra angular de esquina, aquela que você assenta quando você abre o alicerce e você põe aquela pedra, né, que de alicerce, pedra de esquina, aquela pedra que vai sustentar toda a construção. E Jesus, ele diz que ele é isso. Então a igreja de Cristo, entendeu? Ela começa em nós. Um campo missionário de nós estarmos aí evangelizando é o nosso coração. Começa daqui. Quando você entende essa paternidade, quando você entende a sua identidade, você passa a ter uma transformação de mente e coração. Passa a viver o evangelho. Você renuncia às coisas, entendeu? Não precisa mostrar para ninguém. Deus está vendo. Eu faço para Ele, por amor a Ele. Esse é o evangelho puro e verdadeiro. É isso que Paulo estava falando aqui para os filipenses. Você entendeu? Toda a nossa sabedoria humana, tudo aquilo que nos ensinaram, tudo aquilo que vem do grego romano lá do passado, sabe? Todas essas coisas tradicionais que vêm de pai para filho, sabe? Coisas de homens, isso aí é como esterco, isso não vale nada. Porque o que vale para nós é a palavra de Deus pura e verdadeira. E o Espírito de Deus revela para nós a verdade. Basta nós queremos. Basta nós queremos. Eu me senti todos esses anos fazendo tudo aquilo que eu fiz. Eu me senti dentro de uma gaiola. Eu me senti preso numa gaiola, eu senti necessidade de estar livre, voando as asas do Espírito, para me chegar até a perfeição de Cristo, para me chegar no verdadeiro e pleno conhecimento do Evangelho, da palavra, né, de verdade na minha vida. Isso era um desejo no meu coração e o Senhor fez isso na minha vida. Entendeu? E há um processo, a gente paga um pouquinho caro por isso, há um processo. E é necessário essa lapidação, entendeu? O Senhor precisa arrancar fora todos os dogmas, toda a religiosidade, toda coisa do homem, sabe? Precisa desfazer todas essas coisas para que ele possa entregar o novo, o vinho novo. O vinho novo só pode ser derramado em odres novos. É isso que o Senhor faz na nossa vida, entendeu? Basta a gente querer. Então, há um recomeço. Diz aqui o Luiz Hermínio, o apóstolo, se necessário for, recomece do zero. Afinal de contas, Ele te ama e te espera. Se for necessário, eu creio que é necessário sim. É necessário você zerar a tua vida. Nós temos muitas mazelas, muitos erros, muitos pecados ainda não confessados que estão guardados, escondidos dentro do nosso coração, mas o Senhor sabe. E Ele te dá essa oportunidade de você zerar tudo com o Senhor. Olha que maravilha você estar novo, uma nova criatura. É isso que Deus quer, você vivenciar o Evangelho da salvação puro, novo, vinho novo, revelações do Senhor, da sua palavra, palavras que você tanto pregou, tanto falou, mas não viveu, não entendeu o significado verdadeiro, e o Senhor quer isso na sua vida. Você entendeu? Hoje eu me encontro, todos sabem, todos me conhecem, já faz 3 anos que eu estou lutando. Eu estou com um cisto, uma compressão medular. Um cisto que está dentro da medula, onde passa o chicote dos nervos. Eu já fiz uma cirurgia 15 anos atrás. Né? Passei por isso, cheguei a ficar 1 mês paraplégico. Foi terrível. O Senhor mostrou que eu ia ficar numa cadeira de roda. E a cadeira de roda nós ganhamos lá na igreja. Eu tinha esquecido desse sonho, dessa revelação de Deus. E aconteceu que eu acabei ficando nessa cadeira de roda por um período. Mas foi um período que foi para um grande crescimento de Deus, queridos.
Foi um grande crescimento de Deus ali. Eu pude ficar praticamente 6 meses isolado de tudo, só meditando no Senhor, no que Ele pode fazer na minha vida, o que posso fazer por Ele. Comecei a dar ouvido às coisas mais sensíveis, à natureza que Deus fez, o barulho do vento nas árvores, enquanto eu estava na minha cama, enquanto eu estava ali na recuperação. Meus ouvidos começaram a ouvir os cânticos dos pássaros, que até então eu não ouvia nada disso. E aí eu pude ver a grandeza de Deus. Mas não parou por aí, não. Não parou por aí. Depois de tudo que o Senhor fez comigo, eu fui aprendendo. E sempre temos que aprender mais e mais e mais. Quanto mais nós aprendemos, eu fico sabendo que menos eu sei. É assim o Evangelho, porque ele é uma grandeza, uma riqueza insondável. A palavra do Senhor e a vontade de Deus e a cultura do céu. Então, queridos, hoje já faz 3 anos que novamente minhas pernas começaram a ficar dormentes, perdi a coordenação motora, meus músculos estão fracos das pernas, da cintura, da bexiga, intestino. Uma dor insuportável, porque é na raiz dos nervos. Todos os remédios que você imagina é fichinha mesmo. Comecei a tomar remédios psicotrópicos, faixa preta, para dor, sabe? Específico para dor no nervo. Para quem é da área, né, sabe? Terrível mesmo, terrível. E aí, quando eu fui fazer... Voltei no meu médico que fez a cirurgia. Ele exigiu exames mais específicos. E esse exame constatou, então, mais cisto no lugar mais alto do que a outra vez, mas no lugar mais difícil de acesso. Ele é por detrás da medula, que fica virado para a barriga. Não tem acesso. O homem não pode fazer nada. Você entendeu? Eu fui lá no médico, ele viu todos os exames e ele falou, me enrolou e não quis pôr a mão em mim. Eu peguei esse exame, pus embaixo do braço aqui, fui em especialista daqui de Tu, neurocirurgião. Mostrei o exame para ele. Ele olhou todos os exames e falou assim para mim, olha, não dá para nós fazer nada por você. Eu cheguei lá pedindo para ele, médico, por favor, me ajude. E mostrei os exames para ele. E ele é muito duro. Muito duro. Não vou pôr a mão em você. Se mexermos, você vai ficar paraplégico. Eu aconselho você voltar para o seu médico. Aquele médico que não quis mais mexer em mim. Aí eu procurei outro neurocirurgião. Ele falou a mesma coisa. Eu procurei mais 4 cirurgiões aqui, todos eles falaram a mesma coisa. Procurei ortopedistas, cirurgião. Eles falaram, olha, não é o nosso ramo, não é a nossa especialidade. Mas, pelo que eu vi aqui, é uma coisa difícil. Não tem acesso, não tem como. Resumindo, não deram nem remédio para mim. Eu saí desses médicos chorando, porque eu estava confiando que um deles ia resolver a minha situação. Mas eu saí decepcionado, porque eles me disseram que a medicina não tem como resolver o meu problema. E pelo o meu problema tende-se a se agravar a cada ano que passa. Olha só, meu irmão. Até que encontrei um ortopedista, cirurgião em Sorocaba. Ele amou minha vida, preparado por Deus
me deu uma injeção de ânimo, uma palavra de Deus para minha vida, um médico, ortopedista, cirurgião. Aí eu me toquei e lembrei, porque nesse momento a gente é humano, a gente busca a medicina, busca os remédios, busca a solução nesses homens, mas esquecemos do médico dos médicos, que é Deus, entendeu? E aí, meu irmão, hoje, resumindo, eu continuo com o cisto, tomando uma pancada de remédio, gastando mais de R$ 2.000 de remédio, mais convênio, mais... não aguento mais isso. Mas uma coisa boa aconteceu. Deu para mim parar e repensar. Deu para mim, se necessário for, recomece do zero. Afinal de contas, Ele te ama e te espera. Foi o que eu pensei. Tipo aquele filho pródigo, sabe? Mas eu não fui pródigo. Mas eu lembrei, eu caí em si. E lembrei que tem um pai que me ama. Lembrei que eu sou filho. Lembrei que tenho herança no céu. E lembrei que as coisas que Deus tem preparado para mim é no céu, não é aqui na terra. Isso trouxe força para mim. Isso trouxe fé, um recomeço. Mudou minha mente, mudou tudo no meu coração, minha forma de pensar. Hoje, eu posso dizer que eu amo muito mais o meu Pai, o meu Jesus. E eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele permite essas coisas na nossa vida para dar oportunidade de nós repensarmos, de nós começarmos do zero, de nós renunciarmos às coisas deste mundo, questão de valores e conceito, de nós valorizarmos mais a sua palavra, a herança que Ele tem para nós. Mas o que Ele quer da nossa vida é que nós nos tornemos filhos. A gente passa a dar mais valor a essas coisas. Como diz Salomão, tudo debaixo do céu, do sol, é vaidade. E realmente é a vaidade. Porque o que interessa para nós é a comunhão com o Pai, com Deus. Não tem preço que pague. Isso tem me fortalecido. Isso tem feito com que minhas dores diminuíssem. Isso fez com que eu pudesse remanejar, repensar, procurar pessoas certas para trabalhar na minha qualidade de vida, fazer com que os meus músculos sejam fortalecidos e eu volte a andar, a dirigir, possa pregar o evangelho da salvação que eu amo tanto. E eu sei que foi chamado para isso, para me manifestar o Pai, a bondade desse Pai, do amor e dos cuidados que Ele tem com a nossa vida, que é totalmente diferente do que nós pensamos. A cultura do céu é totalmente diferente daqui da terra. Né? Tudo que é menos aqui na terra, lá no céu é mais e é mais. Quando nós entendemos isso, muda todas as coisas, nós começamos a ter um recomeço, mas de uma forma certa, correta, no caminho certo. É isso, queridos. Já estou pregando 30 minutos. Com muito amor, muito zelo, eu te amo. Eu espero que você tenha paciência, espero que você ouça tudo isso e sirva para você em alguma coisa. Porque para mim é muito forte isso. Muito forte. Muito forte. Muito forte, mudou o rumo da minha vida, mudou os meus pensamentos, mudou a forma de eu crer e de eu entender a Bíblia, a palavra.
Agora, quando abro a palavra do Senhor, eu estou enxergando o Pai que me ama. Um Pai que está me ensinando o caminho certo para chegar até Ele. Ele tem mostrado que não deixou eu órfão. Eu tenho um Pai. Ele me deixou o Espírito Santo que vivifica todas essas letras do meu coração e na minha mente. Eu quero isso para a tua vida. Jesus quer isso para a tua vida. Deixa, entrega para Ele totalmente. Tira das tuas mãos. Nós precisamos, no meu caso, eu precisei ouvir 7 médicos dizer para mim que eles não vão pôr a mão em mim, que o meu problema não tem solução. Entendeu? 7 médicos. Um monte de exames específicos que eu fiz lá em São Paulo. E eu pude parar e entender agora um recomeço na minha vida, dependente de Deus, do médico, dos médicos. Se Ele quiser me curar, Ele vai curar. Se Ele permitiu tudo isso para mim, reconectar com Ele da forma correta, repensar a minha vida, você entendeu? Se Ele permitiu tudo isso daí, me parou, Ele me parou. O Senhor me abateu. Ele permitiu isso, que eu fosse abatido. Eu era um homem ativo. Igreja todos os dias, oração, visita, leitura da palavra, meditação, oração, amor, testemunho. Quem me conhece? Mas o Senhor fez eu parar tudo para me repensar, reformular, repensar. E segundo agora a tua palavra, a forma que Ele quer. E isso aconteceu e está acontecendo. Aquilo que eu tinha ansiedade, que eu queria, aquilo que, que eu tanto queria conhecer mais, estar mais próximo dele, está acontecendo. Eu estou num processo. Eu sei que ele pode me curar. Eu sei que ele pode usar pessoas, medicamento, fisioterapeutas, médicos, irmãos. O que eu já ouvi de tantos caminhos, ideias para poder me sarar. Tem coisas que eu fiquei arrepiado, irmãos, de pessoas me ensinando, entendeu? Para eu ir em macumbaria, espiritismo, tomar injeção, um negócio de veneno de sapo. Tanta coisa, meu irmão, tantas coisas que me ofereceram, mas eu prefiro ainda a palavra de Deus. Eu prefiro o amor de Deus, meu Pai. Eu prefiro ainda Jesus Cristo, meu Salvador. O Espírito Santo de Deus que me dá força, me dá esperança, que me mostra o caminho, me convence do pecado. Eu prefiro ainda esse Deus, meu Pai. O que Ele falar para mim tá bom. O que tá bom para Ele tá bom para mim. Eu te amo. Eu te amo. Eu quero que você tenha uma grande experiência como eu tive. Experimentar o amor verdadeiro do Pai. E de você entender de verdade que o chamado nosso é maior do que a nossa própria vida. Deus te chamou, filho. Deus te chamou, filha. Não jogue fora isso. Não despreze. Tem um recomeço. Aproveite as oportunidades. Amém? Eu vou orar, Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus, visita todos os corações, ó Pai, daqueles que vão ouvir essa palavra.
Ó Deus, que chegue nos corações, mude a mente, o coração, a vida. Seja transformados, ó Deus, como o Senhor tem feito na minha vida. Que haja um recomeço, um avivamento. Que haja, Senhor, uma metanoia na mente das pessoas. Elas passem a ouvir o Senhor de verdade. Tira os camões, as camas dos olhos. Muitas pessoas vivendo religião, Senhor. Eu vivi assim. E a gente fica cego, se escondendo atrás de serviços e tarefas. E não é isso que o Senhor quer, Senhor. O Senhor falou isso para quando Marta e Maria estavam ali, o Senhor falou para elas o que o Senhor quer de verdade. Que nós possamos entender isso de verdade, meu Pai. Que entre de verdade na mente e no coração dessas pessoas que estão tendo paciência de ouvir até o final. Que o teu evangelho alcance. Que essa pregação alcance o braço do Senhor e acolha para ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Aliás, bom dia, né, para você. Uma boa tarde. Né, que essa sexta-feira seja de bênção, de poder, de transformação, de oportunidade. Que você tenha esse recomeço do zero com o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém.